de Josué. Josué. O Senhor é o meu Salvador. Capítulo 1. Vamos ler no versículo 1 ao 9. Livro de Josué. São aqueles livros históricos da Bíblia Sagrada. Conta a história da conquista da terra de Canaã. Diz a palavra: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Podeis assentar, meus irmãos. Livro de Josué, livro histórico, conta-nos a história da conquista da terra de Canaã. 2 tribos e meia ficaram na Transjordânia, antes da travessia do Jordão, e as outras então atravessaram para possuir propriamente dita terra de Canaã. Esta terra fora prometida a Abraão e consequentemente a todos os seus descendentes. E o livro de Josué vai tratar sobre como foi esta conquista, os embates, as dificuldades, porque muitas vezes a gente pensa que pelo fato de Deus ter nos dado uma promessa, tudo vai ficar fácil. E nos equivocamos com isto, porque nem sempre, aliás, muitas vezes tudo fica mais difícil, né? Porque a gente tem que estar consciente de que Deus está do nosso lado, mas o inimigo está contra. E não é pelo fato de Deus estar do nosso lado que o inimigo também não vai estar ao nosso lado para tentar impedir. Ele fará de tudo. Porém, há dificuldades, há lutas, há adversidades, mas a palavra de Deus não cai por terra. Se Ele prometeu,
Ele vai fazer, ele vai cumprir. Só que interessante, irmãos, em questão, claro que não é este o assunto, mas já vamos puxando para o outro lado. Interessante é que a gente pensa que pelo fato de Deus nos dar uma palavra de promessa, a gente nos torna passivo na situação. E não é assim. A passividade nunca foi do agrado de Deus. Por mais que Deus falou, e alguns dizem assim, não, eu estou esperando Deus cumprir aquilo que Ele falou. E não dá um prego numa barra de sabão. Aí fica difícil. Então, se Deus falou, eu tenho que caminhar e trabalhar em direção àquela promessa, aquilo que Ele falou. Ah, não, mas se Deus falou, se Ele quiser realmente fazer, Ele sabe onde me encontrar e Ele vai então realizar. Não é assim, pegamos um colchão e deitamos, ou então um banco almofadado e ficamos lá esperando as coisas acontecerem. Não é por aí. Por mais que Deus prometeu, você tem a sua parte a ser realizada neste plano. Você não é espectador. Você é um protagonista, porque Deus escolhe, faz promessa para protagonistas e não para espectadores. Não para espectadores. Como já diz aquele grande filósofo técnico de futebol chamado Muricy, ele dizia que sentado no sofá ninguém perde um pênalti. Então, vendo, assistindo, a gente nunca consegue fazer absolutamente nada. Nós somos chamados para entrar com a nossa parte. E então Josué recebe a comissão de cruzar o Jordão com o povo e conquistar a terra prometida. É uma missão bastante grande para um ser humano limitado. E para que isto se tornasse uma realidade para Josué, Deus disse: eu serei contigo. Eu serei contigo. E eu já falei várias vezes nesse texto, e vou repetir esta noite, é que não foi pelo fato de que Deus falou, eu vou ser contigo, que o pessoal que estava do outro lado do Jordão ficaram tudo fraquinho. Começaram todo mundo a desmaiar e... Não. Deus disse, eu serei contigo. E o pessoal falou, eles vão querer tomar nossa casa, nossa terra, nossos gados, nossas fazendas, nosso dinheiro, nosso ouro, nossa prata. Não, eles não vão encontrar moleza, eles vão vir aqui e nós vamos receber eles a bala. Claro que não tinha bala naquele tempo, né? Mas a lança e flechas. Nós vamos receber eles na paulada do lado de cá. Porque sempre quando Deus dá uma missão, a missão sempre é maior do que a sua possibilidade. Porque se fosse uma missão dentro da sua possibilidade, você vai dizer, foi eu que consegui, foi eu que ganhei. E é por isso que o livro de Êxodo está repleto de umas palavras que diz assim, você não vai poder expulsar o povo imediatamente, vai ser pouco a pouco. E tem mais uma, não se esqueça que quando você tiver estabelecido na terra, engrandeça o seu coração e diga, pelo meu braço eu consegui. Porque a gente pensa que na hora do problema a gente chama Deus. Fica aqui comigo, me ajuda aqui. Quando passa o problema a gente diz, eu venci, eu fiz assim, eu fiz assado e fiz... Cuidado com isso. Mas voltando, irmãos, ao nosso assunto desta noite, que trata sobre a certeza da presença de Deus conosco. A promessa que Deus fez para Josué é de uma grandiosidade exponencial. Você já imaginou Deus, o Criador de tudo, fazer uma promessa por um simples mortal, que ele vai estar com ele? É uma coisa que vai além da compreensão propriamente dita humana. O grande e eterno Deus, que para ver a terra ele se agacha, né, como diz a Bíblia,
esse minúsculo planeta, se o planeta aos olhos de Deus é minúsculo, imagine os que moram nele. Ele faz uma promessa a Josué: eu serei contigo, a minha presença irá contigo, eu estarei ao seu lado, eu estarei com você, como fui com Moisés, estarei contigo. E se você é um leitor observador, você viu que nesses 9 versículos que fizemos a leitura, e era bom até você pegar aí o seu lápis, a sua caneta, e fazer um risco embaixo, né? Um risco de destaque nessa palavra: tenha ânimo, tenha bom ânimo. Porque Josué não sabia, ele tinha mais ou menos uma noção do que estava esperando ele do outro lado do Jordão, mas Deus sabia. E Deus sabia que se ele se apresentasse no campo de batalha desanimado, ele perderia a guerra. Porque ninguém consegue fazer nada com desânimo. Você já viu um desanimado fazer alguma coisa? Eu já. Um desanimado consegue desanimar outro. É a única coisa que ele consegue fazer. Todas as obras que foram edificadas e todas as coisas que foram feitas, foram feitas através de um ânimo. E quanto maior a obra, tem que haver um maior ânimo, tem que haver uma maior disposição. Quanto menor, mas tem que haver ânimo. Ânimo. E Deus então, ele instiga a Josué a ter ânimo, porque ele sabia o que estava esperando ele lá do outro lado. Meus queridos irmãos, a presença de Deus é algo real. E o que é a presença de Deus? A gente mais sabe sentir do que explicar. Você já deve ter sentido na sua vida a presença de Deus, na sua vida. Você também já deve ter sentido a presença de Deus por tua vida. Por tua vida. E você já deve ter sentido a presença de Deus contra aqueles que estão trabalhando contra a tua vida. Porque se Deus não nos guardar de nós mesmos com a sua presença, não nos guardar em volta de nós com a sua presença, e nos guardar daqueles que querem o mal contra nós, seríamos uma derrota tremenda nesta vida. Aí Deus disse: olha, como eu disse para Moisés, aonde vocês colocarem as plantas dos pés, eu vou dar para vocês como herança. Como assim? Eles chegavam, colocavam a planta do pé, a presença de Deus com eles, aquilo se tornava então território deles. Território deles. Antes pertencia aos cananeus. A promessa agora é: pisou, mudou de dono. Pisou, foi transferência de escritura. Passou dos cananeus para vocês. Notou aí uma atitude que eles precisavam tomar? Eles tinham que, pelo menos, aparecer no campo de batalha e pisar na terra. Pelo menos pisar. Então, nenhuma conquista, nenhuma vitória você conseguirá dormindo no sofá, comprando aquele colchão de água que você tem, com controle eletrônico, para te fazer massagem na coluna e ficar lá cantando: vou vencer, vou vencer, vamos vencer. Você vai escutar a voz de Deus dizendo: levanta daí, Zé Preguiça, e vai para o campo de batalha, porque ninguém conquista nada deitado, conquista trabalhando, fazendo, operando e sendo determinado. A presença do Senhor, ela é prometida por Deus de estar conosco todos os dias. Não foi isso que Jesus disse? Mateus 28, 20. E eu estarei convosco. Não é nem promessa, isso é um fato. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu vou estar com vocês. Houve um tempo na igreja que o pessoal queria os anjos, né? Um anjo vai estar ao seu lado, um anjo vai para lá, anjo na porta, anjo no altar, anjo voando, né? Lembra do cantor que cantou? Tem anjos voando neste lugar.
Parecia que era anjo zigue-zagueando. Ó, o anjo chegou aí, está de branco, com uma bandeja de ouro, uma espada na mão, ele vem trazendo uma coroa para pôr na sua cabeça. Era cada anjo, irmãos. Graças a Deus que esse pessoal entrou de férias. Era muito anjo. Mas você que escolhe, quem que você quer, um anjo ou Jesus? Aí Jesus perdeu aquele status, né? Os anjos subiram e o status de Jesus desceu. Jesus disse: eu estou convosco. Eu prefiro Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus acha nos anjos loucura. Tem alguns anjos que são louquinhos, atrapalhados. Eu não sei o que eles andam fumando, mas eles são meio atrapalhados. Deus diz que nele encontra loucuras. Loucuras. Jesus jamais cometerá uma loucura. Ele é Deus. Então ele disse: eu estou convosco. Levanta a tua mão assim. Jesus disse: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação do século. A presença de Deus é a garantia do êxito na empreitada. Eu não sei o que Deus tem colocado para você fazer, mas se Ele falou, se Ele disse, porque hoje em dia eu estou sentindo que Deus está falando. Não, irmãos, não vem com essa conversa. Ou então, Deus falou. Será que Deus falou mesmo? Estou sentindo, Deus falou. Será que Deus falou? Porque tem muita gente usando o nome de Deus em vão, dizendo que Deus falou, quando Ele na verdade não falou nada. Mas aquela tonalidade, né, espiritual, aquele verniz espiritual que nós utilizamos para dizer: Deus falou. Que Deus falou coisa nenhuma. Tem gente, irmãos, que eu não consigo entender. Parece que eles têm uma internet grátis dos céus no celular deles. Eles conseguem falar com Deus a cada minuto, ou melhor, Deus fala com ele a cada minuto. Porque nós podemos falar com Deus a cada minuto, mas para Ele falar conosco a cada minuto, está meio difícil. E a gente usa aquele jargão: Deus falou. Deus falou. Não, Deus falou. Estou sentindo que Deus falou. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Temos que ter muito cuidado com isso. Conheço aí pessoas que saem metendo o pé na jaca, dizendo que Deus falou, e quando Deus não falou, nada. Se Deus não falou, não coloque Deus nesse furacão. Deus não falou. Eu quero fazer. Eu não estou sentindo que é a vontade de Deus. Eu não estou sentindo que Deus vai me falar. Eu vou dar um passo pela fé. E tem muita gente que dá esse passo pela fé, né? Estou na beira do barranco, mas não sinto que Deus falou. Não sinto e nem ouvi. Mas eu vou dar, mesmo assim, um passo, né? Mesmo assim eu vou dar um passo. Legal, dê. Né? E depois chama o SAMU. Assim é o que acontece. Agora, há uma garantia de êxito quando a presença de Deus está conosco. Há uma garantia. Ele nos dá a sabedoria para manter o foco. Porque se Deus te comissiona para algo, Ele espera que pelo menos você mantenha o foco. E para manter o foco naquilo que Deus te comissionou, Ele também te dá sabedoria para você manter o foco. Bom, o diabo não pode tirar a sua salvação. Guarda isso, ele não pode tirar a sua salvação. O único que pode renunciar à sua salvação é você mesmo. Ele não pode tirar. O que ele pode fazer? Ele pode tirar a alegria da salvação. Ele não pode destruir o seu casamento, mas ele pode tirar a felicidade do seu casamento. Então,
por mais que ele esteja atuando para destruir coisas boas na sua vida, ele não vai poder, porque ele tem um limite. E Deus disse aqui, daqui para lá você não passa. Então, como ele não pode destruir a comissão que Deus colocou na sua vida, ele vai tirar o seu foco. Ele fez com Jesus. Lá no deserto, o diabo trabalhou ferrenhamente para tirar o foco de Jesus da cruz. E ele mostrou para Jesus, ou ofereceu para Jesus, um caminho mais fácil, um caminho sem cruz. E levando Jesus para um alto monte, mostrou todos os reinos da terra. E disse, tudo isso te darei, se... Para que você vai até a cruz, rapaz? Pode ser seu tudo isso daqui. Ele está mostrando para ele o caminho mais fácil, uma rota sem sofrimento, uma conquista sem qualquer batalha e esforço. Não há, ou não se pode, o que Jesus está na sua resposta, claro que não foi nessa claridade, mas nos meandros da resposta, Jesus diz para ele, não há conquista sem cruz. Não há vitória sem cruz. Eu vou gritar o brado da vitória, mas vai ser pregado na cruz. Quando eu estiver pregado na cruz, aí eu vou gritar o brado da vitória. E qual foi o brado? Está consumado. Está consumado. E Apocalipse disse que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor Deus e do Senhor Cristo. Ele conquistou. Foi difícil? Foi. Então, se você quer ter êxito, não sei no que você está se empreendendo ou está querendo viver na sua vida cristã, mantenha o foco, esteja focado. O diabo vai lutar para tirar o seu foco, mas você precisa de sabedoria para manter este foco. Outro sim, ele também te dá força para suportar os momentos adversos. Na vida cristã, você anda uma parte na sua força e outra parte na força de Deus. Quando o tempo está favorável, você vai na sua força. O tempo está favorável, estou andando na minha força. Começou o tempo mudar, eu já não vou conseguir andar na minha força, eu vou precisar de uma força extra. E Deus disse que a sua presença estaria comigo. Ele sabe o momento de agir e o momento de não agir. Há momentos na nossa vida que Deus vai ficar do lado e deixar você utilizar a sua força, porque você não é um robô. Você é um ser com vontades, com decisões próprias, com andar próprio. Deus vai deixar você caminhar. Por quê? Senão você não cresce. Não é assim que acontece com uma criança quando começa a andar? O pai para lá no canto da sala e fica, vem com o papai, vem com o papai. E o menino sai, cai aqui, cai acolá, cai aqui. E a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, ele se esborracha no chão, bate nariz, arranha nariz, chora, grita. Mas toda vez que o pai para lá e diz, vem, ele levanta lá para vir. Então, com Deus é assim, irmão. Ele vai deixar você caminhar, dar os seus passos, porque você está em crescimento. Você vai em crescimento. Claro que os seus primeiros passos podem ser todo atrapalhado, estabanado, que nem os passos de uma criança recém querendo começar a caminhar. Mas isso não quer dizer que você vai fracassar. Você pode cair, você vai até se machucar, mas no final você vai aprender a andar. E quando você não tiver força para andar, Deus te dará forças. Fortalecerá as tuas pernas, fortalecerá os teus lombos, te levantará, te dará vigor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Ele vai fazer isso por você, vai fazer isso por mim, aleluia. Ele também, com a sua presença, nos dará proteção do perigo, porque todas as vezes que Deus virá para a sua vida,
para que você empreenda alguma coisa, a tua vida já vai para não sei se eu posso usar essa palavra, zona de risco, área de risco. Área de risco. Você vai para uma área de risco. Pode te colocar para dirigir uma congregaçãozinha lá, num bairro que você pensa, até os anjos aqui para chegar é difícil. Nem o serviço de luz chega, nem a Samar também chega. Mas o inimigo chega. E muitas vezes ele chega primeiro do que você. Todas as vezes que você tentar glorificar o nome de Deus, a tua vida estará em risco. Ai, pastor, então não vou glorificar mais. Mas a tua vitória não está em silenciar-se. A tua vitória está em proclamar. Proclamar o nome do Senhor. Porque quando você proclama o nome do Senhor, você está sentindo que a proteção de Deus veio sobre a sua vida. Você não pode andar sem proteção. Você não pode andar sem a proteção de Deus. A sua fé cristã precisa de proteção de Deus. Você é um ser que está correndo risco de ser atacado por todos os lados. Por todos os lados. Porém, há uma proteção sobre você. Lembra que o diabo reclamou disso para Deus? No capítulo 1 de Jó, quando Deus disse: observaste meu servo Jó, homem bom, temente, papapá, todas as qualidades de Jó. Aí o diabo disse: claro, tudo que o Senhor tem dado a ele está protegido. Saúde protegida, os animais do pasto protegidos, os filhos protegidos, a riqueza protegida. Em outras palavras, ele estava dizendo: até eu, se tivesse um negócio desse, eu tinha mudado de capeta para uma coisa melhor. O que foi que Deus fez? Deus simplesmente tirou a proteção de Jó e disse: ataca-o. Ataca-o. E o diabo veio que veio, atacou. Porém, o que Jó provou é que ele não era aquilo pela proteção de Deus. Ele era aquilo por uma decisão pessoal. Ele havia decidido ser daquele jeito. O diabo pensou: é proteção, é bênção, é isso e aquilo, por isso. E Jó provou: é porque um dia eu fiz uma decisão na minha vida, de ser assim. E se eu sou assim na prosperidade, eu também serei assim na prova. Se eu sou assim com comida, eu serei assim sem comida. Se eu sou assim abrigado, eu serei assim desabrigado. Deus é o meu Deus. O que foi que aconteceu no final da provação? Deus voltou com a proteção novamente sobre Jó. Deus protege a tua vida. Você está protegido. Ele sabe quem ele pode tirar a proteção para ser atacado e quem ele não pode. Porque tem uns crentes que não conseguem vencer uma guerra de formiga. Se levantar uma saúva contra ele, com as patinhas para cima, e querer, ele já perde, já começa a gritar, e chorar, e desesperar. Luta, irmão, que luta. Eu conheço uns crentes que dá até desespero de sentar perto deles. Ele só vive dizendo que está em luta. Lá em casa está uma luta, pastor. Só imagine, hoje eu tomei café negro e pão sem manteiga. Mas que luta, né? Pastor, o senhor acha que eu estou passando numa prova? Faz uma semana que eu estou comendo ovos fritos. Ué, muda o cardápio. Coma cozido. Ou então assa no espeto, meu amigo. Irmãos, é umas coisas que é uma barbaridade. E passando uma luta, pastor, esse ano nem panetone, em dezembro eu pude comprar. Dá licença, irmãos. Quando você vê na Bíblia, e João Batista comia gafanhotos e mel,
Silvestre. Aí você diz, uma maravilha, isso que é uma dieta. Olha, eu não ia ter colesterol, isso não teria uma pipa Porsche na frente, seria realmente uma benção. Vai comer. Um cardápio alimentar desse. Isso não é luta, irmãos. Porque você não tem um franguinho para comer? No dia que você não tiver frango para comer lá, vai na casa do Jairo. Tem um galinheiro lá cheio. Nós precisamos saber e entender que as lutas vêm para fortalecer o nosso caráter. Até o som disse amém. Cadê esse menino desse som que não abaixa isso? Aleluia. Segundo, a presença de Deus. Meu filho, abaixa isso, meu filho. Então, meu filho. Aleluia. A presença de Deus nos dá ânimo. Ô, Jonatas, cadê você? Levante a mão. Abaixa esse negócio, meu filho. Vem sentar aqui na frente, ó. Vem ficar aqui bem pertinho para me te ver. Olhando assim nesses olhos verdes que você tem. Isso, senta aqui assim. E abaixa um pouco mais esse microfone. A presença de Deus nos dá ânimo, porque sem ânimo nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Você já imaginou? Aí você abaixou demais, né? Você já imaginou, meu irmão? Você ter que enfrentar todos os santos dias problemas, lutas, dificuldades, e aí mesmo assim continuar animado? Paulo disse, quem cansa que eu também não canse. Também canso. Eu sei que muitos dos senhores, e eu também, já cheguei aqui arrastado, né? Destruído, desanimado. Gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Deus disse, tem bom ânimo. Olha, ânimo já é difícil de ter. E ainda bom? Bom é a qualidade do ânimo. Porque eu posso estar animado, mas não seja um ânimo bom. O ânimo que Deus exige de mim e de você é que seja de qualidade. Um bom ânimo. Não é fácil estar animado todo o tempo. Não é fácil. Mas o que depender de mim, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. Se eu não me esforçar para estar animado, você já imaginou? É fácil levar um casamento adiante? É fácil criar filhos? É fácil sair para trabalhar todo santo dia? É fácil ter que ir no mercado todo santo mês? É fácil viver todo dia? Você precisa de ânimo. Você já imaginou, meu querido? Casamento não é fácil. Criar filho não é fácil. É por isso que Paulo disse, olha, é bom que fique solteiro. Case não. Não quer arranjar problema para a cabeça? Não case. Mas se não puder segurar, oh meu Deus, quase escapa.
Mas por causa do abrasamento, é melhor casar do que afoguear-se, né? A vida vai tão bem, tão tranquilo, né? O camarada casa, ou a mulher casa, aí o negócio muda. Não é fácil essas coisas, não é fácil estar animado para isso. Mas Deus disse: tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo. Quantas vezes você, e eu também, não quis descer da cruz? Quantas vezes? Não dá mais, eu estou pegando os meus R$5 e estou indo embora. Aí você lembra que nem R$5 não tem que voltar. Não é fácil isso. Porém, Deus disse a Josué: tem bom ânimo, do lado de lá tem 7 nações, os caras estão armados até os dentes. Ô papai, os caras estão armados até... Baixa esse bicho. Animado tá o microfone, né? O bichinho animado. Os camaradas estão armados até os dentes. E Deus diz para Josué: então você vai para lá e conquista a terra. Vença eles. Vença eles. Não é fácil. Deus nos dará forças para enfrentar também os obstáculos. Aquilo que você não puder derrubar, Deus derruba. Deus derruba. Foi o que Deus disse: a muralha é comigo. Deixa comigo a muralha. Entrar e dominar é com vocês, mas a muralha é comigo. Os obstáculos que você não puder derrubar, Deus vai derrubar. Ele vai na frente. Ele vai na frente. Ele também revela para nós a nossa fraqueza. Sempre Ele nos dá algo maior para fazer do que as nossas forças. Sempre é maior. Sempre é maior. E neste momento, que Ele conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Ele vem para o campo de batalha com você. Quando Josué então está ali preparado, aparece um sujeito com uma espada desembainhada e ele parte para cima já perguntando: você é dos nossos ou dos contra? Graças a Deus que o príncipe do exército do Senhor foi rápido, né? Disse: não, eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Porque se ele demora um pouco, Josué já metia a espada para cima. Naquele momento ele diz: tira a sandália dos pés. Ele tira e ele agora vai dar instrução para Josué. Foi ali que ele recebeu a instrução de rodear as muralhas. E quando Josué vai para o campo de batalha, com os soldados, com os sacerdotes, tocando trombeta, meu irmão, não estava visível, mas o exército do Senhor ali estava. Quem foi para aquele campo de batalha? Quem apareceu ali? Quem derrubou as muralhas? Foram Josué? Foram os gritos que deram? Ninguém consegue derrubar a muralha ao grito, meu irmão. Nem o pregador mais pentecostal que há pode gritar até partir as costas. A muralha vai ficar intacta. Esse pessoal da cabeça inchada, que vive com pensamentos mirabolantes, eles disseram que, na hora que o povo gritou, criou-se um bolsão de ar
E aquele bolsão de ar deu contra as muralhas e as muralhas caíram. Nem se eles tivessem comido umas 4 carretas de cebola. Não, meu irmão. Quem derrubou a muralha foi Deus. Foi Deus. Foi os anjos de Deus, o exército, a quem o capitão, o príncipe tinha dito: eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Onde estava esse exército? Na dimensão. Na dimensão. E quando o sinal que o príncipe dos exércitos havia dito é: grita, porque quando vocês gritarem, será o sinal para o meu exército. E eles gritaram, e quando eles gritaram, o exército de Deus entrou em ação, removendo pedras, derrubando muralhas e fazendo aquilo que eles não poderiam fazer. Aleluia. Vamos trocar por esse daqui, vamos ver se ele consegue derrubar muralhas. Está gritando mais bonito. A presença de Deus sempre vai te estimular a dar um passo mais. Nós temos o problema, vemos só a dificuldade, vemos só o obstáculo. Qual é a palavra mais falada pelo brasileiro? Depois de comida? A palavra que mais falamos: está difícil, é difícil. Vamos ouvir um testemunho pelo irmão fulano. Lá vem ele diz: irmão, o senhor sabe que está tão difícil. Agora então vamos ouvir uma palavra pela irmã. Os irmãos sabem que está difícil. A palavra está difícil, é difícil. Irmãos, parece que é o nosso pão de cada dia. Agora, Deus, Ele deseja que nós demos um passo mais adiante. Mais adiante. Porque nós só olhamos os obstáculos, só vemos o problema. Senhor, o senhor mandou eu conquistar a terra lá, mas tem um Jordão aí. Tem um Jordão aí, ó. O senhor esqueceu que tem um Jordão aí? E Josué é o mesmo Josué que esteve lá também na beira do Mar Vermelho, quando Moisés tocou nas águas e o mar se abriu. Josué viu aquilo. Agora chegou a vez dele, tem um Jordão. Será que Deus não sabia que tinha um Jordão? Você não sabe o que Deus vai fazer, mas Deus sabe. Ele só está dizendo: dê um passo mais adiante, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. E naquele momento, eles foram. E a ordem era: quando os pés dos sacerdotes pisarem nas águas do Jordão, lá em cima vai montoar a água. E toda a água vai descer e vocês vão atravessar pela terra seca no meio do Jordão. Parecia uma coisa impossível, porque o Jordão nunca tinha acontecido aquilo, porque Deus sempre faz aquilo que nunca foi feito para você e para mim. Ou você pensa que Deus é como a Volkswagen fazendo Fusca, sempre produzindo por série, os milagres dele é por série. Não, irmão. Para você vai ser de um jeito, para mim vai ser de outro jeito. O importante é que veio da mesma fonte, da mesma mão, do mesmo Deus. Isso é o que importa. Não importa como o milagre vai acontecer, o importante é que ele vai acontecer. Aqueles homens pisaram nas águas e as águas amontoaram lá em cima. E o povo passou. Senhor, passamos pelo Jordão, está tudo bem, mas tem a muralha. O pessoal está tudo trancado lá dentro, tem a muralha. Olha o tamanho dessas muralhas, olha o tamanho dessas pedras. Deus disse também: eu já sei o que eu vou fazer. Será que Deus havia revelado para Josué o que ele ia fazer? Não. O que Deus disse? Dê volta na muralha e grita. Foi só isso. Dê volta e grita.
É isso? É isso? É. Dê volta e grita. Não. Dê volta e grita. Eles deram volta, gritaram e ficaram parados, só assistindo. De camarote, pedras rolando para todo lado, o poeirão subindo, a implosão das muralhas e todo mundo gritando. Agora, ao ataque. Foi o mesmo que ele disse para Gideão: um cântaro, uma tocha, e vai zigue-zagueando, e depois grita: espada de Gideão, e fique parado, não faça nada. Quebre o cântaro, levanta a tocha e grita: espada de Gideão. E de repente, o acampamento virou uma contenda só e foi inimigo matando inimigo. Você não precisa saber como Deus vai fazer. Eu só posso te garantir uma coisa: Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é o teu Deus, e a presença dEle está com você. Oh, eu quero te dizer nesta noite: Deus desamparou o teu inimigo para amparar a tua vida e para cuidar de você. Não tenha medo, Ele vai fazer por você aquilo que você nem sabe e nem vê. Aleluia. Então, meu querido irmão, nesta noite, nunca te apartes da presença de Deus, porque ela é a razão de você continuar caminhando.